pequeno trecho de um vídeo, tá? E aí depois eu dou início à palavra. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A gato deitito, se just can more in your wave. Oh, você é um gato! Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro Oh, verso. não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Senhor, eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, todos nessa live, Senhor, sintam a tua presença, Senhor. Senhor, por favor, que eu não te atrapalhe nesta noite, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Eu creio, Senhor, que essa palavra foi dada por ti, Senhor. Eu espero que ela atinja o seu objetivo, que é nos fortalecer na nossa caminhada. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu vi essa parte do desenho, fica patente o seguinte: o que o gato fala, né? Para onde você vai? Se você não sabe para onde você vai, pode pegar qualquer caminho, né? E aí na hora eu pensei, se eu não soubesse qual caminho, para onde que eu iria, né? Contudo, eu entendo que todos nós sabemos para onde nós estamos indo. Se nós formos em João 14:4, Jesus fala assim: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eu acho que todos nós aqui concordamos que Jesus é o caminho, né? Mas e quando aparece uma bifurcação? Essa é a pergunta. Quando nós precisamos tomar uma decisão, né? Se nós olharmos o ministério de Jesus, nós vamos ver que ele não era do tipo que enfeitava a noiva, né? O que ele tinha que falar, ele falava. Principalmente quando ele pegava ali um publicano pela frente, né? Ele é sincero com a gente, né? Deus é sincero conosco e ele espera a nossa sinceridade, né? Nós, enquanto pais, né? Nós sabemos quando o nosso filho está mentindo, né? Mesmo os pais que já têm filhos casados, né? Não é o meu caso ainda, mas quem já tem filho casado também, mesmo distante, ainda mantém essa questão, né? De sabe quando está mentindo ou quando não está mentindo, né? E a Bíblia, ela é muito bonita da forma que ela foi escrita, né? Porque, primeiro que ela não precisa de atualização, né? Como alguns pensam em fazer, né? Ela mostra pessoas que erraram, né? Ela mostra pessoas que mentiram e mostra o resultado dessas mentiras. Ananias e Zafira, na venda do terreno, que eles não falaram o valor total, e eles não eram obrigados a falar o valor total, né? Se tinham pessoas que davam tudo o que eles tinham, era um costume, mas não era uma obrigação, né? Davi, o primeiro filho que ele teve com Betseba,
né, que ele mentiu, que ele tentou de várias formas fazer com que o esposo de Betseba assumisse a criança. Se a gente pensar em Saul, quando, ao invés de ele matar os animais dos amalequitas, ele levou para sacrificar e ainda culpou o povo, quando ele foi confrontado com o profeta, ele falou, não, o povo me obrigou, né, a fazer isso, né? E aqui eu faço um parênteses, né? Que Deus, ele sempre fala que é melhor obedecer que sacrificar, né? Esses são alguns exemplos, né, de pessoas que Deus sabia a resposta já, mas mesmo assim ele pergunta, né? E ele não obteve uma resposta sincera. Vamos pensar Adão, né? Quando Deus pergunta por que ele estava escondido, né? Ele já sabia a resposta, mas ele queria que Adão falasse. E isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que se ele tivesse confessado a Deus o pecado, ele teria tido outro destino, né? Ia ter consequência? Ia, né? Isso aí todo mundo sabe que ia ter uma consequência. Só que talvez ele não teria sido expulso, né? Porque Deus, ao contrário de nós, Deus não pensa com o fígado. E às vezes nós pensamos com o fígado, né? Mas eu comecei a falar de bifurcação, depois eu comecei a falar de mentira, né? Eu começo falando de estrada, vou para obediência, verdade, mentira, né? É que o que eu quero deixar claro aqui é que a cada escolha de obedecer ou não a palavra, ela pavimenta um caminho, né? Onde nós seremos levados para o céu ou para o inferno. Não tem outra discussão. Não existe purgatório, não existe reencarnação para poder melhorar o espírito e chegar no topo de virar uma vaca indiana, entendeu? Lá na Índia o pessoal morre de fome e a vaca está lá, olhando para a cara deles, né? Mas para quem acredita, ou para quem acredita que salvo uma vez, salvo para sempre, que também é um erro de alguns, que isso leva a gente a não vigiar, né? Eu respondo com o apóstolo Paulo dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a corrida. Como ganhar ou perder sem terminar algo? Eu nos questiono, né? Não adianta a gente ver uma bifurcação, a gente está de frente para ela. Aí você vê que um caminho é mais curto. Não, eu vou por esse caminho mais curto. Ou a gente vê um caminho mais bonito que o outro. Tá? Então eu vou pelo caminho mais bonito. Ou ainda um é mais estreito até mais largo. Né? Só Deus, né? Só em Deus a gente vai pelo caminho correto. Querem um exemplo? Ló escolheu o caminho mais verdejante e recebeu Sodoma e Gomorra. Jesus, ele refutava falar dos seus milagres. Quando ele curava alguém, ele falava, não comenta com ninguém, se mostra, né, ao sacerdote. Então ele proibia, tinha gente que era curada, que queria andar com ele falava, eu não quero que você ande comigo, eu quero que você volte para junto dos seus, para que as pessoas vejam a sua transformação. E aí a ideia era, a pessoa via aquela transformação e ficaria desejosa em também ter isso, e também a seguir Jesus. Né? Quem era liberto, quem era curado. Né? Teve o caso da manada de porcos, né? Que saíram, os demônios saíram do homem, foram para os porcos, né? Aí os homens expulsaram Jesus, porque ali era a economia deles, né? Os porcos. O cara queria seguir a Jesus, Jesus falou, não, você não vai me seguir, você vai ficar aqui. E aí ele era um testemunho vivo. E nós temos sido testemunhas vivas? Será que nós temos conseguido ser testemunhas vivas? Aí, por outro lado, né, Jesus, ele escondia os milagres, mas quando os gregos desejaram conhecê-lo, ele falou, chegou a minha hora. Né? Existe esse, nós não vamos nos esconder, mas Deus vai falar qual é o momento correto para a gente, ou dar um testemunho, ou conversar com alguém, ele vai falar. E mesmo que a gente fique quieto,
e já aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com os irmãos, a pessoa olha para você e fala, preciso conversar com você. Né? Quando eu digo que a Bíblia ela é um manual de instruções, é por isso. Tudo o que nós precisamos, nós achamos na Bíblia. É cura que a gente precisa achar? A gente acha. É prosperidade? E eu não estou falando do lado financeiro. A gente também acha. Né? Eu tenho conseguido editar os cultos, né? Desde a época lá da Cristã Universal, eu consegui dar uma acelerada, né? E eu estou separando apenas as palavras e estou postando diariamente, na medida do possível, né? E vejo algo que tem sido recorrente dos ministrantes, né? Desde que o ministério foi criado. E eu creio que isso é uma orientação do Espírito Santo em nos armar. Não no sentido literal de arma, mas nos armar no sentido de estarmos preparados. Em conhecer a palavra. Eu acho que é esse o foco do ministério. É conhecer a palavra. Quem tem a oportunidade de ir nos cultos pela manhã, eles têm sido cultos, na minha opinião, de estudos, têm sido cultos muito profundos. Né? Os cultos à noite são uma bênção, mas o foco da manhã tem sido isso, no meu entender. Tá? Em Oséias 6:3, está escrito assim, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós. Perdão. Como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Eu acho que é um período final que nós estamos vivendo. E a cada dia está mais próximo à vida de Jesus. E muitos ministérios não falam isso. Muitos ministérios não estão preocupados com a volta de Jesus. Mas nós estamos. Vira e mexe, os ministrantes, os pregadores, falam que Jesus está próximo de voltar. Isso tem que estar firme, isso tem que estar batendo no nosso coração. E isso nos leva a que nós estejamos revestidos de sabedoria divina, onde nós vamos conseguir passar pelo dia mau, até que nós ou sejamos arrebatados ou que nós durmamos no Senhor. Né? Uma coisa que eu me preocupo, já indo mais para a fase final, que eu me preocupo, né, quando eu leio um versículo, é ler um ou dois antes, um ou dois depois, para ver o contexto que o autor quis passar. Né? Por isso eu digo, porque atualmente existem alguns versículos, né, que eles ganharam status de autoajuda. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Isso não adianta, gente. Não adianta ter uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e a folha até ela ficar amarela, de tão seca, porque só está aberto ali. A pessoa ela não manuseia a Bíblia. Mas está ali aberto, aquela folha amarela, a Bíblia branquinha, as outras folhas brancas e essa amarela. Vamos ter em mente que, eu vou dar um exemplo que eu sei que o diácono vai dar risada. Conhecimento é saber que um tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar o tomate numa salada de frutas. Né? O rei Davi é um personagem bíblico muito citado, pois ele foi alguém que fez coisas erradas. Mas ele sempre se arrependia. Conseguia a graça de Deus pela sinceridade dele. Mas ultimamente eu tenho pensado muito em Salomão. Como que pode alguém que teve concedida a maior sabedoria em todos os tempos que vieram e todos os tempos que ainda virão, e ele conseguiu se desviar? Sabe, o reino dele foi próspero, ele teve paz, né? Mas ele se desviou. E eu acho que ele, para encerrar, né? Eu acho que ele esqueceu o que Josué disse no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Então, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos da Torá, a lei,
que te ordenou Moisés. Meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhais sucessos em todas as suas realizações. Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder ministrar a palavra e gostaria de passar para o diácono Daniel, para ele